Rodolfo Pelisson, que topou mostrar um pouquinho do trabalho dele para a gente, que é um trabalho bem interessante. O Rodolfo é graduado pela Unesp, com mestrado em Biologia Animal, o doutorado em Ecologia pela USP e fez a doutorado sanduíche aqui na Universidade da Flórida. Então, Rodolfo, fica à vontade, e aí depois que você terminar, a gente abre para perguntas ou para depoimentos, coisas assim, tá bom? Mais uma vez, brigadão, viu, Rodolfo? E pedimos a todos que desliguem o microfone e a câmera. Não, eu que agradeço a oportunidade. É um ambiente novo para mim, eu não conhecia, acho que eu não conheço ainda a gigantesca maior parte das pessoas presentes, então vai ser um prazer. Acabei conhecendo o Leandro, não pessoalmente, porque a gente não se encontrou na Flórida, ele chegou lá logo que eu fui embora. Mas foi um prazer conhecê-lo pela internet também e é um prazer poder apresentar meu trabalho para vocês aqui. O que eu vou apresentar para vocês é basicamente a minha tese de doutorado, é tudo que eu fiz nos últimos 4 anos. E eu, pelo que eu percebi da última reunião que eu participei aqui, o pessoal aqui é bastante focado em peixes, em ecologia de peixes, e aqui não vai ter tanto peixe, tem peixe envolvido sim, mas eu espero que todo mundo goste. Bom, esse é o título da minha tese mesmo, que é Efeitos de processos locais do isolamento espacial na estruturação de comunidades aquáticas, uma simulação na intensificação do uso da terra. E eu fui orientado pelo professor Luiz Schiesari, na USP. Bom, começando. Só um momentinho. Aí, agora sim. Bom, a gente sabe que cerca de 37% da superfície continental do planeta, com exceção à Antártida, já foi convertida em áreas agrícolas. Só que essa porcentagem ela tende a crescer, uma vez que a população mundial também tende a crescer nos próximos anos. Aqui tem uma estimativa de que a nossa população atinja cerca de 9 bilhões de pessoas até o ano de 2050. E esse crescimento ele deve gerar um aumento de demanda por alimento, o que acaba gerando um aumento de atividade agrícola dentro do sistema de produção que existe hoje, né? E isso gera um aumento de impacto ambiental. E aí, como exemplo, aqui eu trago para vocês um dado que hoje o cerrado brasileiro ele ocupa cerca de 14,5% do território nacional. E isso é bastante menos se a gente comparar, por exemplo, com áreas de pastagem, que ocupam cerca de 20% do território. E isso mostra para a gente que a biodiversidade ela não está isolada de ambientes impactados. E o que mostra também uma necessidade de nós entendermos esses ambientes impactados como sistemas biológicos, como outros quaisquer. E é o que a gente quer fazer aqui. É o que a gente quis fazer aqui. A gente tenta entender como que essas alterações ambientais afetam a estruturação de comunidades, em especial de ambientes aquáticos, mais especificamente aqui de poças temporárias e permanentes também. E aí a gente entende que existem 2 tipos, dentre outros, 2 tipos bastante importantes de alterações ambientais causadas pelo homem. Um deles é a introdução de peixes exóticos para aquacultura e pesca, e o segundo deles é a contaminação da água por agroquímicos. No caso da introdução de peixes, a gente acredita que isso é um problema porque essa é uma prática que é uma causa importante de introdução de espécies invasoras. Isso porque as espécies normalmente utilizadas elas são resistentes a baixos teores de oxigênio na água, a variações grandes de temperatura e possuem também uma dieta generalista. Já no caso da contaminação da água por agroquímicos, isso é um problema porque esses agroquímicos eles podem gerar um aumento de nutrientes na água e uma mortalidade de organismos aquáticos. E aqui, como exemplo, também trago para vocês de que tanto o uso de nitrogênio por área plantada no Brasil, quanto o uso de pesticidas, praticamente dobraram aqui entre o começo dos anos 2000 até mais ou menos 2016, que foi até quando eu encontrei dados disponíveis. E a gente tem também um dado de que o Brasil é um dos maiores consumidores de pesticidas do mundo, com cerca de 440 mil toneladas vendidas só em 2017. E algo muito importante que com frequência é negligenciado é que todos esses ambientes aquáticos embebidos em áreas impactadas, eles estão todos conectados por dispersão de indivíduos, formando metacomunidades.
de forma que o arcabouço teórico da ecologia de comunidades e metacomunidades ele pode ser bastante útil para a gente entender como que essas alterações ambientais impactam comunidades. E é o que a gente quis fazer aqui. Aqui a gente propõe utilizar os processos fundamentais da ecologia de comunidades para entender como que comunidades respondem a alterações ambientais. Então, dentre esses processos estão seleção de nicho, que são basicamente processos determinísticos que favorecem ou desfavorecem espécies com atributos específicos sob diferentes pressões ambientais. E aí, um exemplo de um processo de seleção de nicho seria, por exemplo, a presença de um predador em uma comunidade, ou de uma determinada condição abiótica, como, por exemplo, a presença de um pesticida. E processos de deriva ecológica, que são processos estocásticos de morte e nascimento de indivíduos. E a gente sabe que esses dois tipos de processos eles podem ser mediados por processos de dispersão. De que forma? Aqui eu vou plotar para vocês, aqui no eixo Y, primeiro a importância de deriva ecológica na estruturação das comunidades, e no eixo X um gradiente de dispersão. Então, se a gente tem baixa dispersão, ou seja, um baixo fluxo de indivíduos entre comunidades, a gente sabe que extinções locais vão ser mais frequentes. Já se a gente tem um alto fluxo de indivíduos, essas extinções vão ser menos frequentes porque vai haver sempre uma recolonização desses ambientes por indivíduos que vêm de outras comunidades. De forma que a importância da deriva ecológica, ou seja, desses fatores estocásticos na estrutura final das comunidades, ela vai reduzir, ela vai perder importância ao longo de um gradiente de dispersão. No caso desses processos locais de seleção de nicho, quando a gente tem baixa dispersão, a gente vai observar que muitas espécies elas não vão conseguir acessar todos os hábitats disponíveis para elas. Então, elas vão estar ausentes mesmo em hábitats que são adequados para a sobrevivência delas. Então, a gente vai ter uma baixa importância desses processos estruturando as comunidades. Já quando a gente aumenta um pouquinho a capacidade, os níveis, as taxas de dispersão das espécies, a gente vai ver que essas espécies elas vão conseguir acessar a maior parte dos hábitats que estão disponíveis para elas, e elas vão ser mais abundantes nos hábitats que são mais adequados para elas. De forma que aqui os processos de seleção de nicho eles vão ganhar importância na estruturação das comunidades. Já quando a gente tem um maior nível de dispersão, de fluxo de indivíduos, essas espécies elas vão conseguir, inclusive, persistir em ambientes que não são tão adequados para elas por conta dessa suplementação de imigrantes que vêm de outras comunidades. De forma que esses processos locais de seleção de nicho eles vão começar a perder importância ao longo desse gradiente. Mas algo muito importante que tem sido levado em consideração apenas mais recentemente na literatura é que esses modelos todos eles assumem que todas as espécies de uma comunidade elas possuem taxas de dispersão semelhantes, ou seja, todas elas conseguem mais ou menos se dispersar de forma equivalente. Mas a gente sabe que na natureza as coisas não são bem assim, e em muitos casos a gente vê variabilidade nas taxas de dispersão, ou seja, algumas espécies se dispersam mais, outras menos. E nesse caso, as nossas previsões acabam mudando um pouco. Então aqui agora eu não estou mais plotando para vocês um gradiente de intensidade de dispersão, mas sim de variação de dispersão. Ou seja, aqui no início do gradiente as espécies elas têm capacidades de dispersão muito parecidas. Aqui no final do gradiente elas vão ter capacidades de dispersão muito diferentes. E nesse caso a gente deve ver um determinismo na montagem das comunidades, principalmente relacionado à capacidade de dispersão das espécies, ou seja, o tipo de ambiente local ele começa a importar menos na estruturação das comunidades e a gente vai começar a ver nos ambientes apenas as espécies que são as melhores dispersoras. E aí então a gente começa a ver que os processos de seleção de nicho eles começam a perder importância ao longo do gradiente. Mas o padrão oposto, a gente pode enxergar um padrão até oposto se as características locais dos ambientes elas favorecem as espécies que são as melhores dispersoras. Então aqui nesse extremo as espécies estão sendo favorecidas porque elas são melhores dispersoras, as espécies melhores dispersoras estão sendo favorecidas simplesmente porque elas são melhores dispersoras e também porque os ambientes favorecem elas têm algum traço, algum atributo que faz com que elas sejam favorecidas nesses ambientes, além da maior capacidade de dispersão. Então a gente observa um aumento da importância de processos de seleção de nicho
ao longo desse gradiente de variação de dispersão. E seguindo todo esse arcabouço teórico que eu acabei de apresentar, a gente fez uma pergunta mais geral, que é a pergunta da minha tese, que é: como que a introdução de peixes predadores exóticos e a contaminação por agroquímicos podem afetar as comunidades de macroinvertebrados e anfíbios em diferentes contextos espaciais? E essa talvez seja a parte mais importante da tese, que é esses diferentes contextos espaciais. Então, essa pergunta ela gerou os 3 capítulos da minha tese, que eu vou apresentar para vocês aqui, um a um, principalmente nas principais hipóteses que a gente tinha e justificar elas, e depois já ir direto para os resultados e quais foram os principais achados que a gente teve. Então, aí, os maiores detalhes a gente pode discutir após a apresentação. Bom, no primeiro capítulo, a nossa principal pergunta foi: como que o isolamento espacial pode alterar os efeitos da introdução de peixes predadores? E aí aqui a gente fez um experimento para responder essa pergunta, e eu já vou falar para vocês qual foi o delineamento experimental completo, mas de forma geral a gente manipulou 3 níveis de isolamento espacial cruzados com ambientes com a presença e a ausência de peixes. E a gente sabe que a presença de peixes predadores ela representa uma pressão seletiva forte sobre insetos aquáticos. Por exemplo, quando esses peixes eles não estão ausentes em ambientes lênticos, os insetos predadores vão ser os principais predadores do sistema. Já quando esses peixes eles estão presentes, os peixes vão tender a ser os predadores de topo. E mais importante, eles vão tender a predar preferencialmente os insetos que são predadores, ou seja, o nível trófico imediatamente abaixo. E isso pode gerar, isso porque eles são maiores, são mais ativos e, portanto devem ser mais atrativos para predadores que são visualmente orientados, como os peixes. E isso deve ter um efeito positivo indireto sobre os níveis tróficos mais baixos, que vão ter a abundância dos seus predadores, que são os insetos predadores, reduzida. E essa é a nossa primeira hipótese. A gente acredita que, quando os peixes eles estão presentes, a gente deve observar um aumento de abundância, uma redução de abundância de insetos que são predadores nessas poças onde os peixes estão presentes. Então, isso está sendo, aqui eu estou plotando a abundância de predadores, de insetos predadores, em diferentes níveis de isolamento espacial, e a gente vê que em ambientes com peixe, essas abundâncias elas devem estar sempre sendo menores. Isso é só uma previsão do que a gente espera. E no caso dos consumidores, que aqui seriam os herbívoros e detritívoros, eles devem ter uma abundância maior quando esses peixes estão presentes, justamente porque os predadores deles a abundância deles está sendo reduzida. E a gente sabe que então esse efeito pode ser mediado por dispersão. E a gente sabe que insetos aquáticos eles têm sim taxas de dispersão diferentes. E essas variabilidades, a gente viu que ela está correlacionada ao nível trófico desses insetos. De que forma? Imaginem que aqui eu vou plotar um gradiente de isolamento espacial e falar primeiro dos consumidores, ou seja, herbívoros e detritívoros. Eles tendem a ter um menor tamanho corpóreo, e por conta disso, individualmente, eles têm uma menor capacidade de dispersão. No entanto, eles têm um tamanho populacional bastante grande e eles têm um tempo de geração que é curto, o que faz com que eles tenham muitos eventos de dispersão em um curto espaço de tempo, fazendo com que eles consigam colonizar ambientes que estão mais isolados com alguma facilidade. Já os insetos predadores, eles têm um maior tamanho corpóreo, fazendo com que eles consigam individualmente, cada indivíduo consegue chegar mais longe. No entanto, eles possuem um menor tamanho populacional e eles têm um tempo de geração um pouco mais longo, o que faz com que os eventos de dispersão eles sejam mais raros dentro de um mesmo espaço de tempo, o que faz com que eles tenham uma maior dificuldade de colonizar ambientes que estão mais isolados espacialmente, no caso. E aí, quando a gente vai para esses ambientes que estão menos isolados, a gente vai observar uma maior abundância desses insetos predadores, o que deve reduzir a abundância dos herbívoros e detritívoros. Se a gente vai, então, para o outro extremo do gradiente, a gente vai ter uma abundância baixa desses insetos predadores, o que deve gerar uma cascata trófica aumentando a abundância desses herbívoros e detritívoros. Então, a gente deve observar essa inversão de padrões de abundância de espécies, tanto de herbívoros e detritívoros quanto de predadores. Então, os predadores eles reduzem a abundância ao longo do gradiente de isolamento,
e os herbívoros detritívoros, que eu estou chamando aqui de consumidores, eles aumentam em abundância. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que tanto peixes quanto o isolamento espacial, eles podem ter efeitos muito semelhantes, negativos sobre os insetos que são predadores e positivos indiretos sobre os insetos que são consumidores. Ou seja, a gente está vendo que o que pode estar acontecendo é que o isolamento espacial ele pode reforçar o efeito da presença de peixes, igual eu tinha dito anteriormente. Então, o filtro local aqui, o processo de seleção de nicho local, que seria a presença de peixe, ele deveria, essa é a nossa segunda hipótese, ele deveria aumentar à medida que a gente aumenta o gradiente de isolamento espacial e aumenta a importância dessa variação de capacidade de dispersão entre as espécies. Bom, qual foi o nosso delineamento experimental para testar essas hipóteses? A gente tinha aqui um córrego, um riacho, aqui que eu estou representando para essa faixa em azul, e uma área brejosa de várzea desse riacho. E essa área serviu de fonte de colonizadores para os insetos que colonizaram as poças do nosso experimento. E aí a gente fez, a gente construiu 8 poças artificiais a 30 metros desse riacho, e esse foi o nosso tratamento de menor isolamento espacial. E aí, em metade dessas poças, a gente soltou peixes e na outra metade não. Que eram os nossos tratamentos com peixe e sem peixe. Depois a gente construiu um mesmo transecto igual a esse de poças a 120 metros e a 480 metros, que foram os nossos tratamentos de maior isolamento espacial. E essas poças elas estavam sempre a mais ou menos 30 metros de distância umas das outras. E o número de replicação do nosso experimento, então, foi 4. Essa aqui é uma foto para exemplificar uma dessas poças que a gente construiu. Elas tinham mais ou menos 4 metros de comprimento por 1 de largura, ou seja, 4 metros quadrados de área, e tinham 2 rampas nas laterais, o que fazia com que a capacidade de água delas era de mais ou menos 1.200 litros de água. E essas poças elas foram enchidas apenas com água de poço, e aí além disso a gente adicionou folício seco a todas elas, e o peixe nas poças que eram tratadas com peixe. Então a gente não adicionou fitoplâncton, não adicionou zooplâncton, não adicionou nenhum tipo de inseto aquático. Isso tudo foi colonização espontânea dessas poças. E o peixe que a gente manipulou foi a tilápia de peito vermelho. E a gente colocou um indivíduo juvenil por poça só. E a gente escolheu esse peixe, apesar de não ser um predador estrito, a gente quis manipular o peixe que seria mais comum em ambientes impactados. E a gente acredita que as tilápias, de forma geral, elas têm uma grande importância nesses ambientes. E, bom, a nossa análise de dados, basicamente a gente testou o efeito da presença de peixe, de isolamento espacial e da interação entre esses dois fatores sobre as diferenças de abundância conjunta das espécies, ou seja, sobre a estrutura das comunidades. E a gente utilizou uma abordagem baseada em modelagem estatística para dados multivariados. E aí, mais detalhes sobre essas análises a gente pode discutir depois, senão a apresentação acaba ficando muito extensa. E já vai ser um pouco. Então, a nossa primeira hipótese era então de que a presença de peixes ia gerar uma redução da abundância dos insetos predadores. Então, o que a gente deveria observar ao plotar as abundâncias das espécies é que esses insetos predadores eles teriam essa abundância aqui, essas bolinhas laranjas estariam sempre em nível maior do que os triângulos azuis. E quando a gente olhou para as abundâncias do nosso experimento, a gente viu, aqui eu vou plotar as abundâncias dos principais predadores do sistema, a gente viu que, de fato, isso aconteceu. Na gigantesca maior parte dos casos, esses insetos predadores eles tiveram uma abundância significativamente maior em poças sem a presença dos peixes. Então, a gente corroborou essa parte da nossa hipótese. No entanto, quando a gente olhou para os consumidores, a gente esperava o padrão oposto. A gente esperava, então, que os insetos consumidores, ou seja, herbívoros e detritívoros, a gente esperava que eles tivessem uma maior abundância quando os peixes estivessem presentes. E não foi o que a gente observou. A gente não observou diferenças entre a abundância desses consumidores entre poças com e sem peixe. Então, a gente não corroborou essa hipótese. E por que será que a gente não encontrou isso? O que a gente acredita que esteja acontecendo é que, de fato, então, os peixes estão predando os insetos que são predadores. Isso deve estar gerando uma resposta positiva indireta nos consumidores.
Só que a gente já viu por outros experimentos que principalmente peixes generalistas, como o que a gente manipulou, eles certamente também devem estar predando esses insetos que são consumidores. De forma que esses consumidores eles sofrem um balanço de efeitos positivos indiretos e negativos diretos. Então, talvez por isso que a gente não esteja vendo diferenças nos padrões de abundância desses insetos. No caso do isolamento espacial, a gente esperava então que os insetos predadores que têm não necessariamente uma capacidade de dispersão, mas eles conseguem colonizar ambientes mais isolados com maior dificuldade, a gente esperava então uma redução de abundância desses ambientes. Então aqui, ambientes com de maior isolamento espacial deveriam ter abundância menor do que os ambientes de menor isolamento espacial. E quando a gente olhou para as poças onde os peixes estavam presentes, a gente viu isso. A gente viu que, de forma geral, isso parece que está acontecendo. No entanto, quando a gente olhou para as poças onde os peixes estavam ausentes, a gente esperava ainda encontrar o mesmo padrão. Mas não foi bem o que a gente encontrou. A gente viu que para alguns insetos, nesse caso, eles responderam da forma como a gente previa, então a gente viu reduções de abundância ao longo do gradiente de isolamento espacial, mas outros responderam de forma absolutamente oposta. E aí, quando a gente foi olhar mais de perto para essas espécies que responderam de forma oposta, a gente viu que são libélulas, e a gente sabe que libélulas naturalmente já possuem uma grande capacidade de dispersão, de forma que esse gradiente de isolamento espacial que a gente manipulou, que é até 480 metros, isso, principalmente esses dois gêneros de libélula aqui, isso deve representar quase nada para a capacidade de dispersão dessas espécies. Mas isso não explica ainda o porquê que elas estão aumentando em abundância. Elas deveriam, então, estar só não respondendo ao gradiente. A gente acredita que esse aumento de abundância deve estar acontecendo por quê? Em primeiro lugar, porque os insetos predadores nesse sistema eles devem competir entre si por recurso. E, à medida que a gente aumenta o gradiente de isolamento espacial, a gente viu que outros insetos predadores eles reduzem em abundância. Isso deve liberar esses outros insetos que não são limitados por dispersão para aumentar a abundância deles à medida que a gente aumenta o gradiente espacial. E esse efeito deve se intensificar, então, à medida que a gente aumenta esse gradiente. E quando a gente olha para os herbívoros e detritívoros, a gente esperava, então, o mesmo tipo de cascata trófica. Se os insetos predadores eles diminuem em abundância conforme a gente aumenta o isolamento espacial, esses consumidores deveriam aumentar se eles não são tão limitados por dispersão. Quando a gente olhou primeiro para as poças sem peixe, a gente viu que, de forma geral, isso parece que está acontecendo. E a gente tem dados estatísticos mostrando isso. No entanto, quando a gente olha para as poças onde os peixes estão presentes, a gente não viu esse padrão. Aliás, a gente não viu nenhum padrão nesse caso. O que a gente acredita que esteja acontecendo é, então, que, como os peixes, a gente sabe que, então, eles predam também os consumidores. Se à medida que a gente aumenta o isolamento espacial, a abundância dos insetos predadores ela diminui, os peixes talvez então aumentem a pressão de predação sobre esses consumidores, impedindo com que eles aumentem de abundância devido à redução de abundância dos insetos predadores. Então, a nossa segunda hipótese, que era de que a gente esperava que ela era dependente dessa correlação de efeitos entre presença de peixe e isolamento espacial, a gente viu que as coisas não são exatamente assim. A gente viu que os peixes de fato predam principalmente os insetos predadores, mas eles também predam consumidores. E a gente viu que o isolamento espacial ele funciona mais ou menos como a gente previa. No entanto, alguns insetos predadores ainda assim são bons dispersores. Então, o isolamento espacial ele também pode ter um efeito positivo indireto sobre esses insetos predadores que são bons dispersores. Então, como conclusão geral desse primeiro capítulo, a gente viu que à medida que a gente aumenta o isolamento espacial, a gente vai ter uma redução na abundância de alguns predadores em detrimento do aumento de alguns outros. E isso vai gerar uma cascata trófica, aumentando a abundância dos insetos que são consumidores, os herbívoros e detritívoros. E aí, no entanto, quando a gente tem a presença dos peixes, essa cascata trófica ela não acontece. Provavelmente porque à medida que a gente intensifica o isolamento espacial, os peixes também intensificam a pressão de predação sobre os insetos consumidores, justamente porque as principais presas deles, que vão ser os insetos predadores, não vão estar presentes. Ou vão estar presentes em menor abundância, no caso.
Isso foi o que a gente viu para o nosso primeiro capítulo. No nosso segundo capítulo, a gente teve uma pergunta parecida, só que mudando os nossos filtros locais, a nossa pressão de seleção local. Aqui a gente quis saber como que a intensificação química afeta comunidades aquáticas em diferentes contextos espaciais. Então aqui a gente fez um experimento muito parecido, onde a gente cruzou esses 3 diferentes níveis de isolamento espacial, só que agora com 3 diferentes tratamentos de uso da Terra. O primeiro deles era o nosso tratamento controle, que era para simular poças em cerrado. A gente fez o nosso experimento em uma matriz de cerrado. O nosso segundo tratamento era um tratamento que tentava simular poças presentes em áreas de pastagem de média intensidade. Então essas poças elas eram tratadas com fertilizantes. E um outro tratamento era para simular poças que estavam presentes em áreas de cultivo de cana-de-açúcar. E essas poças então eram tratadas com fertilizantes e pesticidas. Mas por que a gente quis simular esses 2 tipos de uso da Terra? A gente quis simular um cenário real de intensificação no uso da Terra. Então a gente simulou o que tem acontecido no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nos últimos anos, a gente vê que existe uma redução das áreas de pastagem ao longo do tempo, em detrimento de um aumento de áreas utilizadas para agricultura. E a gente sabe que a maior parte dessas áreas hoje é utilizada para a cultura de cana-de-açúcar. Então, na prática, o que a gente observa no estado de São Paulo é uma conversão de áreas de pastagem para áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Se alguém tiver curioso, eu não estou apresentando esse dado aqui, mas as áreas de vegetação natural, elas, aqui desde 1985, que é quando começou a se monitorar, elas ficaram basicamente imutáveis, é uma linha reta aqui no meio. Justamente porque o estado de São Paulo já foi devastado, desmatado há muito mais tempo do que isso. Então, a gente se perguntou, então, como que o uso de agroquímicos pode afetar essas comunidades? A gente acredita que isso pode acontecer por 2 vias principais. O primeiro é afetando a produtividade primária dos ambientes, por conta do uso de fertilizantes e de herbicidas, e, em segundo lugar, afetando diretamente a sobrevivência dos organismos aquáticos, por conta do uso de herbicidas e inseticidas. E como a gente já viu, esses 2 usos eles podem ser afetados por dispersão, podem ser mediados por dispersão, esses efeitos. E de que forma, então, que os fertilizantes podem atuar? A gente acredita que os fertilizantes eles vão causar um aumento na produtividade primária desses ambientes, o que pode afetar principalmente os níveis tróficos superiores. De que forma? Imagina que a gente tem a fertilização. Se a fertilização ela aumenta a biomassa de algas, ou seja, das plantas, entre aspas, desse sistema, isso deve repercutir nos níveis tróficos superiores, especialmente gerando um aumento da abundância de insetos predadores nesse sistema. E isso, em um segundo momento, a gente viu em alguns trabalhos, que pode levar também ao aumento de abundância de alguns consumidores que são mais resistentes à predação por esses insetos predadores. Essa é a nossa primeira hipótese aqui. E a gente sabe que esse efeito deve variar com o isolamento espacial. Então, à medida que a gente aumenta o gradiente de isolamento espacial, a gente tem aquela limitação de dispersão dos insetos predadores, que eu já mencionei, de forma que se eles são mais abundantes em menor isolamento espacial, esse maior potencial de efeito da fertilização ele deve acontecer em menor isolamento espacial. Isso também faz parte da nossa primeira hipótese. Já no caso dos herbicidas, eles são fabricados para ter efeitos negativos sobre o crescimento de plantas. Então, se os fertilizantes eles vão aumentar a biomassa de algas no sistema, é muito provável que os herbicidas vão reduzir essa biomassa por outro lado. Então, eles devem anular os efeitos da fertilização. Essa é a nossa segunda hipótese. E no caso do uso de inseticidas, a gente sabe que os inseticidas eles são fabricados para matar inseto, para ter um efeito negativo direto sobre insetos. Então, o que a gente acredita que vai acontecer é que os inseticidas vão reduzir drasticamente a abundância de insetos aquáticos, inclusive de predadores de anfíbios, que a gente sabe que são menos afetados pelo uso de inseticidas. Isso deve gerar um aumento de abundância de anfíbios nesses sistemas em um segundo momento. Essa é a nossa terceira hipótese para o que deve acontecer com o uso de inseticidas. E a gente sabe que esses inseticidas eles são aplicados em pulsos e naturalmente são degradados com o tempo. Então a gente acredita que os efeitos desses inseticidas eles devem ser relativamente temporários, e se eles são temporários, as comunidades devem com o tempo se recuperar,
Só que essa recuperação ela deve depender, então, de processos espaciais, ou seja, a gente aplica os inseticidas, o efeito vai ser o mesmo em ambientes menos e mais isolados, só que a recuperação ela deve ser mais rápida nos ambientes que estão menos isolados, de forma que os efeitos da aplicação de inseticidas eles devem ser mais persistentes em ambientes que estão mais isolados. Essa faz parte da nossa terceira hipótese. Bom, como que foi feito mais exatamente os nossos tratamentos de intensificação química? No caso do fertilizante, a gente utilizou fertilizantes tanto em áreas nos nossos tratamentos de pastagem quanto de cana-de-açúcar. E a gente utilizou uma formulação que é composta de 20% de nitrogênio, 5% de fósforo e 20% de potássio. E ambas as formulações e doses que a gente utilizou são compatíveis tanto com o manejo de pastagens de média intensidade, quanto com o manejo da cana-soca, que é o tipo de cana plantada mais comum. E a gente simulou, aqui a gente não tinha muitos dados, então a gente tomou uma opção mais conservadora, que é simular a dissolução linear desses fertilizantes ao longo de um ano, ou seja, 52 semanas. Então a gente fez aplicações semanais ao longo do experimento de 3,08 gramas dessa formulação de fertilizante em cada poça. O herbicida que a gente utilizou foi o DMA 806BR, que tem como princípio ativo 2,4-D, que é o segundo herbicida mais vendido no estado de São Paulo. E o inseticida que a gente utilizou é o Regente 800WG, cujo ingrediente ativo é o fipronil e é o mais vendido no estado de São Paulo. E todas as doses que a gente utilizou, a gente pegou as doses utilizadas por hectare de cada um desses compostos e a gente corrigiu para a área de cada uma das nossas poças, que é de 4 metros quadrados. De forma que a gente simulou uma aplicação direta desses pesticidas sobre essas poças. O cronograma do nosso experimento foi o seguinte: aqui a gente tentou simular o que de fato acontece dentro de uma cultura de cana e de uma pastagem. Então, o nosso experimento, e também a gente simulou poças temporárias dentro da estação chuvosa. Então, o nosso experimento ele se iniciou aqui em setembro e terminou aqui no início, fim de março. Então, aqui no final de setembro, a gente fez o enchimento das poças. Depois, a gente fez uma primeira amostragem dessas poças antes de começar os tratamentos químicos. Depois, a gente começou, então, os tratamentos com fertilizantes, as adições semanais de fertilizante, e fizemos um pulso do inseticida. E aí, então, uma semana depois disso, a gente fez uma segunda amostragem. Depois, lá em dezembro, a gente fez um pulso do herbicida, seguindo o que acontece normalmente em culturas de cana-de-açúcar. E fizemos uma terceira amostragem. E depois, lá no final do experimento, a gente fez uma última amostragem nessas poças. A análise de dados aqui foi muito parecida com o que a gente fez no nosso primeiro capítulo. Só que aqui tem uma grande diferença. Vocês devem ter notado que no primeiro capítulo, a gente teve claramente um efeito de interação entre a presença dos peixes e o isolamento espacial. Aqui, a gente não teve esse efeito de interação. A gente teve um efeito aditivo, tanto de isolamento quanto de uso da terra. Então, eu vou falar desses efeitos separadamente. Primeiro, o uso da terra. A nossa primeira hipótese, então, era de que os fertilizantes iriam gerar um aumento de abundância de insetos predadores. E, em um segundo momento, isso até poderia gerar um aumento de abundância de consumidores que são resistentes à predação. Aqui eu vou plotar para vocês ordenações das últimas 3 amostragens que a gente fez depois que a gente iniciou o tratamento com os fertilizantes. Então, aqui o título dos eixos dessas ordenações eles não são importantes. O que é importante aqui, eu estou mostrando primeiro as nossas poças de controle, é que cada símbolo desse aqui representa uma comunidade no nosso experimento, e a distância entre esses símbolos ela significa o quão semelhante essas comunidades são em estrutura, ou seja, em composição de espécies e padrões de abundância dessas espécies. Então aqui os quadrados são poças em menor isolamento espacial, os círculos em isolamento intermediário e os triângulos em maior isolamento espacial. E aqui as cores, os tons de azul representam os nossos tratamentos de controle. Quando eu ploto para vocês aqui também os nossos tratamentos de pastagem, a gente vê que a gente não teve uma diferença significativa entre tratamentos controle e tratamentos pastagem. Eles ficaram todos muito sobrepostos aqui nessa ordenação. De forma que a gente não corroborou essas hipóteses, a gente não viu grandes diferenças na estrutura das comunidades tratando essas poças com os fertilizantes. Mas por que será que isso está acontecendo? A gente acredita que esse tipo de ambientes, esses ambientes temporários em áreas sob influência do cerrado, principalmente,
eles já possuem naturalmente altos níveis de nutrientes na água. Por exemplo, para um ambiente ser considerado eutrófico, ele precisa ter quantidades de fósforo total na água entre 30 e 100 microgramas por litro. Para ele ser considerado hipertrófico, eles precisam ter essas quantidades de nutrientes acima de 100 microgramas por litro. E a gente viu que nas nossas poças controle, a média de fósforo total nessas poças era de cerca de 100 microgramas por litro. Ou seja, esses ambientes já são considerados hipertróficos, mesmo os nossos tratamentos de controle. Já os tratamentos de pastagem, eles tinham níveis de fósforo total um pouco acima, mas não significativamente maiores. De forma que a gente acha que exista pouca margem para que as comunidades respondam a esse aumento de nutrientes, uma vez que os níveis de nutrientes já são muito altos naturalmente. E, inclusive, essas quantidades elas são compatíveis com o que a gente encontra em poças em ambientes natural, como, por exemplo, esse trabalho aqui, Chiesari Correia já mostrou. A nossa segunda hipótese, então, era de que os herbicidas iriam reverter efeitos da fertilização. A gente viu que a fertilização não teve grandes efeitos sobre a estrutura das comunidades, mas ainda assim os herbicidas poderiam ter o efeito inverso ao que os fertilizantes deveriam ter. Mas não foi o que a gente viu. A gente também não viu grandes efeitos dos herbicidas, do nosso pulso de herbicida, sobre a estrutura das comunidades. E esse resultado, na verdade, ele não surpreende muito, porque o 2,4-D, ele tem um efeito, a gente sabe que em ambiente aquático ele tem um efeito forte sobre macrófitas, mas a gente acabou não manipulando macrófitas no nosso experimento. E ele tem um efeito menor sobre algas. E já no caso do inseticida, que eu acho que é os nossos padrões de resultados mais interessantes aqui, a gente esperava uma redução de abundância de espécies, de insetos, e um aumento de abundância de anfíbios. Então aqui eu estou plotando aquelas mesmas ordenações, só que agora comparando os ambientes controle com ambientes de cana-de-açúcar. De cara, a gente vê que nessa segunda amostragem que a gente fez, que foi uma semana após aplicar o inseticida, a gente tem uma diferenciação grande entre poças tratadas com o inseticida e poças controle. E a gente foi olhar o que está gerando essas diferenças. Aqui eu estou só exemplificando os insetos de forma geral, mostrando as abundâncias dessa libélula aqui, o Erythrodiplex, mostrando que em tratamentos de controle, elas tiveram uma determinada abundância aqui, mas em ambientes de cana-de-açúcar, a abundância desses bichos zerou. Eles foram extirpados da comunidade. E como essas libélulas, a maior parte dos insetos aquáticos que a gente estava mostrando foram extirpados. Eles tiveram zero abundância. A gente teve, no máximo ali, a gente encontrava um ou outro quironomídeo perdido nessas poças, uma semana após a aplicação do inseticida. Já os anfíbios mantiveram as abundâncias normais, semelhantes entre poças controle e poças tratadas com inseticida. No entanto, quando a gente fez uma outra amostragem, 40 dias depois, a gente vê que essas comunidades ainda eram bastante diferentes e essas diferenças eram causadas ainda por uma menor abundância de insetos aquáticos que agora já estavam presentes, mas estavam em menor abundância nos tratamentos tratados com inseticidas. Mas os anfíbios agora tinham maior abundância nesses ambientes. Eles eram mais abundantes em poças tratadas com inseticida. E de forma que a gente corroborou essa hipótese. E a gente já viu que efeitos semelhantes já foram encontrados com outros tipos de inseticidas, como, por exemplo, carbaril, malátion e endosulfan. Então a gente acredita que esses resultados que a gente encontrou aqui, eles podem ser generalizados até para outras monoculturas. E talvez sejam até mais intensos em outras monoculturas. Por exemplo, a cana, ela é conhecida por usar pouco inseticida. Então aqui eu vou fazer uma rápida comparação entre cana-de-açúcar e soja, por exemplo. Na cana-de-açúcar é feita cerca de uma aplicação de inseticida por ano e usam-se até 3 compostos diferentes. Já na soja são feitas aplicações de 3 a 4 aplicações por ano e utilizam-se até 13 inseticidas diferentes. E uma pergunta que estava pairando um pouco no ar para a gente era se o efeito desses inseticidas foram temporários. Então aqui eu estou mostrando aquelas 2 amostragens que eu já mostrei para vocês e a última amostragem que a gente fez ao final do experimento. 160 dias após iniciar o experimento, cerca aí de 120 dias após a aplicação do inseticida. E a gente começa a ver então que as comunidades começam a ficar mais parecidas ao longo do tempo, elas começam a convergir.
Então a gente viu que aqui nessas duas primeiras amostragens, esses dois tipos de comunidades eles são significativamente diferentes, por conta principalmente da aplicação de inseticidas. Mas a gente viu aqui que no final, os nossos tratamentos de cana e controle eles continuavam diferentes ainda. E a gente foi olhar o que gera essas diferenças aqui ao final do experimento. A gente viu que alguns insetos aquáticos ainda tinham abundâncias menores em tratamentos de cana-de-açúcar, mesmo que aqui, quando a gente mediu a gente dosou o fipronil na água, que foi o inseticida que a gente usou, aqui ele já era praticamente indetectável na água. Mas alguns outros insetos aquáticos, como por exemplo essas duas libélulas aqui, a Pantala e a Artemis, eles eram mais abundantes em poças tratadas com inseticida ao final do experimento. A gente se perguntava o porquê disso. Existem algumas hipóteses, mas o que a gente acha que talvez seja mais plausível aqui, e que a gente encontrou essa resposta olhando para os nossos comparando os nossos tratamentos de controle com os tratamentos de pastagem que usavam só fertilização. E aí aqui eu vou lembrar para vocês que os nossos tratamentos de cana-de-açúcar, eles receberam tantos pesticidas, foram tanto tratados com pesticidas quanto com fertilizantes. E olhando para os tratamentos de pastagem, a gente vê que essas duas libélulas elas tinham padrões de maior abundância, mesmo em tratamentos, mesmo nas nossas poças de pastagem. Ou seja, apesar de as comunidades de forma geral não terem respondido à fertilização, parece que essas duas libélulas responderam. Então a gente acredita que aqui essas diferenças entre poças controle e poças tratadas tentando simular a cana-de-açúcar, elas são causadas tanto pelo uso dos inseticidas quanto pela fertilização que foi se acumulando ao longo do tempo. Então, eu lembro para vocês que a gente foi fazendo adições semanais de fertilizantes até o final do experimento, aqui desses 40 dias até os 160 dias. E para isolamento espacial, os padrões foram muito semelhantes aos que a gente encontrou no nosso primeiro capítulo. Então, os padrões que a gente encontrou aqui corroboraram o que a gente encontrou no primeiro capítulo. Mas aqui a gente teve um padrão inesperado, que foi como a gente teve colonização por anfíbios nesse experimento, a gente tinha também agora os padrões de abundância de anfíbios. E a gente viu que eles não responderam negativamente ao isolamento espacial, o que foi surpreendente para a gente porque existe muita evidência na literatura de que anfíbios têm baixa capacidade de dispersão e que inclusive esse gradiente de isolamento já seria suficiente para gerar efeitos fortes sobre padrões de abundância de anfíbios. A gente ainda está levantando algumas hipóteses do porquê que isso deve acontecer e se vocês quiserem a gente pode discutir isso mais ao final da apresentação. E para as nossas hipóteses de interação entre efeitos de fertilização ou uso de inseticidas com isolamento espacial, a gente não, como eu já falei para vocês, a gente não encontrou esses efeitos de interação e a gente acha que nesse caso as interações elas não foram importantes porque os táxons mais afetados, tanto pela fertilização quanto pelo uso de inseticidas, e aí principalmente falando sobre os efeitos positivos do uso de inseticidas, eles não sofreram grandes efeitos de limitação de dispersão no nosso experimento, e que foram principalmente as libélulas e os anfíbios. Então, como conclusão desse capítulo, a gente viu que poças em áreas de pastagem, elas tendem a não ser muito diferentes de poças de cerrado, com talvez exceção de alguns insetos aquáticos, alguns insetos predadores como as libélulas, que talvez aumentem a abundância. E poças em ambientes de canavial, elas devem sofrer uma queda brusca de abundância de insetos em um primeiro momento, após o tratamento com inseticidas, e em um segundo momento isso deve gerar um aumento de abundância de anfíbios. A gente não sabe quais são esses efeitos, quais os efeitos sistêmicos desses inseticidas sobre os anfíbios, por exemplo, sobre a fisiologia deles, sobre reprodução, sobre comportamento. A gente sabe que para padrões de abundância, aparentemente eles ficam mais abundantes. E a gente viu que esses efeitos são independentes de isolamento espacial por distância, e aqui é importante notar que é por distância. A gente não sabe quais são os efeitos desses diferentes tipos de matriz, ou seja, matriz de pastagem e matriz de canavial, sobre as capacidades de dispersão de todas as espécies que a gente tinha no nosso experimento. E a gente viu que os efeitos da aplicação de inseticidas eles enfraquecem ao longo do tempo, mas eles continuam relevantes. Porque imaginem que aqui, ao longo de um ano, a gente vai ter a estação chuvosa
que é justamente quando se formam as poças temporárias, que são os principais hábitats desses insetos e anfíbios. E a colheita e rebrota da cana-de-açúcar acontece justamente no início, mais ou menos no início da estação chuvosa, que é quando é feita a aplicação de fertilizantes e de inseticidas. Então, os efeitos desses agroquímicos em canaviais, eles são absolutamente relevantes para essas comunidades aquáticas, especialmente em poças temporárias. Isso foi o que a gente viu no nosso segundo capítulo. E aí a gente foi para um terceiro capítulo, que é uma abordagem um pouquinho diferente. Até agora, a gente estava focando em diferenças entre poças tratadas com um determinado filtro ambiental e poças tratadas com outro, ou não tratadas, no caso. Aqui eu estou comparando, por exemplo, poças sem tratamento e poças com peixe. Agora eu quero focar nas diferenças, é isso que eu quero focar nas diferenças entre poças de um mesmo tratamento, ou seja, poças que recebem o mesmo tipo de tratamento, qual é a variabilidade na estrutura das comunidades dentro daquele tratamento? Essa variabilidade é maior ou menor? Dependendo do tipo de tratamento que a gente faz. E aqui, quais fatores que vão influenciar essa variabilidade? O primeiro deles é a deriva ecológica, e um outro fator são os efeitos de prioridade. No caso da deriva ecológica, a deriva ecológica ela deve sempre gerar variabilidade entre comunidades, porque como são fatores estocásticos de morte e nascimento de indivíduos, isso deve fazer com que comunidades fiquem cada vez mais diferentes umas das outras. E aí o que vai mudar aqui é a importância das consequências da deriva ecológica em cada tipo de comunidade. Isso vai variar de acordo com a riqueza local de espécies das comunidades e a riqueza regional de espécies dessas comunidades. De que forma? Bom, esses dois eles vão ampliar ou restringir as possibilidades desses efeitos geradores de variabilidade da deriva ecológica. De que forma? Imaginem que a riqueza regional de espécies, que é o pool de espécies que pode colonizar as comunidades, se a gente reduz esse pool, a gente reduz também as possibilidades de comunidades diferentes que a gente pode ter. De forma que se a gente reduz esse pool, a gente reduz também diversidade beta. A gente reduz variabilidade entre comunidades. E o raciocínio inverso ocorre para a riqueza local de espécies. Se a gente aumenta muito a riqueza local de espécies, todas as espécies podem ocorrer em todos os hábitats, de forma que a gente vai ter menos possibilidades de variabilidade. E um outro fator importante para a deriva ecológica é o tamanho das comunidades, ou seja, o número de indivíduos mesmo, o tamanho das populações das espécies nessas comunidades. Então, aqui a gente sabe que a importância da deriva ecológica ela diminui com o aumento das comunidades. Então, imaginem que uma comunidade com poucos indivíduos, qualquer flutuação nas abundâncias desses indivíduos tem um efeito importante na estrutura das comunidades, inclusive talvez gerando extinções locais. Já se essas comunidades são muito grandes, se as populações são muito abundantes, qualquer flutuação né, nessas abundâncias deve gerar, a mesma flutuação no caso, deve ter um impacto menor sobre a estrutura das comunidades. E os efeitos de prioridade eles vão ser importantes quando a ordem de chegada das espécies nas comunidades vai ter uma importância para a estrutura final dessas comunidades. De que forma? Imaginem aqui que a gente tem 3 espécies que competem entre si e 3 comunidades. Se cada uma delas chegar primeiro em cada uma dessas comunidades, elas podem monopolizar os recursos dessas comunidades e impedir a colonização dessas comunidades pelas outras espécies. De forma que essas comunidades aqui, nesse exemplo, vão ficar muito diferentes entre si. E esse fenômeno, aqui eu dei um exemplo desse fenômeno sendo gerado por competição. Mas isso também pode acontecer por conta de predação, ou seja, os predadores chegam primeiro em uma comunidade, eles têm a oportunidade de crescer, e aí qualquer outro predador ou consumidor que chegue depois vai ser rapidamente predado por esses indivíduos que chegaram primeiro. E no caso de seleção de habitat, onde os indivíduos que chegam depois, eles podem escolher não colonizar um habitat que já tem a presença ou de um competidor ou de um predador importante para eles. Então aqui a gente fez uma pergunta que é: como que o isolamento espacial e a presença de um predador generalista podem afetar a diversidade beta de comunidades aquáticas? E a gente quebrou essa questão em outras 2 mais específicas, que é como que a presença só desses peixes predadores pode afetar a diversidade beta. De que forma que a gente acha que isso pode acontecer?
A gente sabe, então, que os peixes eles predam preferencialmente os insetos que vão ser mais vulneráveis, ou seja, maiores e mais ativos, e eventualmente mais abundantes também no sistema. E eles podem excluir essas espécies regionalmente, se eles predarem consistentemente essas mesmas espécies. Isso acaba gerando uma redução de diversidade gama, ou seja, desse pool regional de espécies. E isso gera uma redução de possibilidades de variação entre comunidades, reduzindo diversidade beta. Essa é a nossa primeira hipótese aqui. E a gente sabe também que o isolamento espacial ele pode afetar diversidade beta. De que forma? Imaginem que aqui ao longo do isolamento espacial, no nosso sistema em específico, a gente sabe que alguns predadores são limitados por dispersão. Então, eles podem ser excluídos totalmente da paisagem, em paisagem onde as poças estão muito isoladas umas das outras. Então, a exclusão dessas espécies pode reduzir novamente o pool de espécies que pode colonizar os ambientes, reduzindo possibilidades de variação, reduzindo diversidade beta. Essa é a nossa segunda hipótese. E, se efeitos de prioridade são importantes nesse sistema, a gente sabe, então, que os melhores dispersores eles vão sempre conseguir chegar primeiro em ambientes que estão mais isolados. Se eles chegam sempre primeiro, eles devem impedir a chegada de outros, tornando essas comunidades em ambientes mais isolados mais parecidas entre si do que o que seria esperado só por deriva ecológica. Então, reduzindo ainda mais a diversidade beta nesses casos. Essa é a nossa terceira hipótese. E se os peixes que estão presentes predam preferencialmente as espécies que são mais abundantes, eles devem, então, reduzir a importância desses efeitos de prioridade, permitindo a colonização por outras espécies, ou seja, não deixando com que as espécies que cheguem primeiro levem uma vantagem muito maior sobre as outras. E isso, exatamente, acaba reduzindo a importância dos efeitos de prioridade. Essa é a nossa quarta hipótese. Bom, então a gente viu que essa diversidade beta que eu estou falando aqui, ela é uma consequência de deriva ecológica e de efeitos de prioridade. Mas como separar essas duas coisas? Como saber qual é a contribuição de cada um para essa diversidade beta? A gente sabe, então, imagine que a gente vai pegar as comunidades que a gente tem, vai manter a diversidade alfa, média das comunidades, a diversidade gama, que é o pool de espécies, o total de espécies que a gente tem em um determinado tratamento, por exemplo, e manter fixo o tamanho dessas comunidades, ou seja, o número de indivíduos, e só embaralhar todos esses indivíduos. A gente está reestruturando essas comunidades de forma aleatória aqui. Se a gente está fazendo isso, a gente pode medir, então, de novo a diversidade beta entre essas comunidades, e agora a gente vai ter uma diversidade beta esperada apenas por deriva ecológica, ou no caso, apenas por fatores estocásticos. Então agora a gente tem uma diversidade beta que é a nossa real observada, que deve ser consequência da deriva ecológica e dos efeitos de prioridade, e a gente tem uma outra que é consequência só de fatores estocásticos, que vai ser a nossa melhor estimativa de importância da deriva ecológica. E a gente vai ter o que a gente chama de beta deviation. A gente pode calcular esse beta deviation, que é o quanto da diversidade que a diversidade beta esperada desvia da observada. E nesse caso, isso aqui vai ser uma boa estimativa da importância desses efeitos de prioridade, ou qualquer outro efeito determinístico gerando variabilidade. Então, se esses valores de deviation forem positivos, significa que as comunidades elas estão ficando mais diferentes entre si do que o que seria esperado só por deriva. Se eles forem negativos, significa que elas estão ficando mais semelhantes entre si do que o que seria esperado por deriva. E aqui a gente utilizou os dados daquele mesmo experimento que a gente fez no primeiro capítulo para testar essas hipóteses. Então, as nossas duas primeiras hipóteses eram de que tanto a presença de peixe quanto o isolamento espacial ia gerar essa redução de diversidade gama e redução em diversidade beta. Então, se a gente encontrasse isso de fato, ao plotar aqui os nossos dados de diversidade beta, a gente ia ver uma redução de importância de diversidade beta ao longo do gradiente de isolamento espacial, tanto para poças sem peixe quanto para poças com peixe, e que, na média, as poças sem peixe iam ter uma diversidade beta menor do que as poças sem peixe. Isso é o que a gente esperava. Não encontramos isso. O que a gente viu aqui que, de forma geral, a presença de peixe não reduz diversidade beta,
Ou seja, aqui na média, as poças com peixe, elas estão mais ou menos no mesmo nível aqui, as caixas de poças com peixe, no mesmo nível de caixas de poças sem peixe. E a gente viu que o isolamento espacial, ele reduziu a diversidade beta, de fato, como a gente esperava, mas só quando os peixes estavam presentes. Quando eles estavam ausentes, isso não aconteceu. E a gente viu que, de forma geral, não houveram diferenças de diversidade gama. Ou seja, o número de espécies presente nos tratamentos com peixe, nos tratamentos de maior isolamento espacial, eles eram iguais aos presentes nos tratamentos sem peixe e menor isolamento espacial. Então, qualquer diferença de diversidade beta que a gente esteja observando aqui não é gerado por diferenças de diversidade gama, ou seja, de pool regional de espécies. Então aqui, ó, eu vou esquecer por um momento esse resultado de redução de diversidade beta em poças com peixe ao longo do isolamento do gradiente de isolamento e focar um pouquinho nesse outro resultado aqui, depois a gente volta para esse outro. A nossa terceira hipótese era de que o isolamento espacial iria aumentar a importância de efeito de prioridade, por conta daquela história, e os melhores expressores iam sempre chegar primeiro nos ambientes mais isolados. E se isso acontecesse, quando a gente olhasse para valores de beta deviation, a gente deveria ver eles ficando cada vez mais negativos ao longo do gradiente de isolamento. O que a gente viu olhando para esses valores é que eles ficam, na verdade, cada vez mais positivos. A gente encontrou um padrão exatamente oposto ao que a gente esperava. A gente acredita que isso deve ter acontecido por conta da dominância de consumidores, ou seja, de herbívoros e detritívoros nas nossas comunidades. O que já é esperado normalmente, né? Os níveis tróficos menores, eles têm padrões de abundância maiores do que níveis tróficos superiores. 80% dos indivíduos nas nossas comunidades são consumidores. E a gente sabe que os consumidores possuem uma maior capacidade de dispersão, ou seja, eles são bons dispersores. De forma que, se eles são maioria dos indivíduos nas nossas comunidades, talvez essa metacomunidade que a gente estivesse considerando como tendo alta variação de capacidade de dispersão das espécies, talvez ela, na verdade, para esse caso, olhando para padrões de variabilidade, a gente possa enxergar elas como comunidades onde a capacidade de dispersão das espécies é mais ou menos semelhante. Ou seja, a maior parte dos indivíduos que são os consumidores, eles teriam então capacidade de dispersão mais semelhantes do que não semelhantes. E se isso for verdade, aí esses resultados aqui começam a fazer sentido, porque se todo mundo se dispersa mais ou menos igual, à medida que a gente aumenta o isolamento espacial, a ordem de chegada das espécies, quem chega primeiro, quem chega depois, começa a ficar cada vez mais estocástica, fazendo com que, se efeitos de prioridade são importantes, como parece que são, as comunidades comecem a ficar cada vez mais diferentes entre si à medida que a gente aumenta o isolamento espacial. E a nossa quarta hipótese era de que peixes reduziriam a importância de efeitos de prioridade nas comunidades. Se isso for verdade, esse padrão que a gente vê aqui de aumento de variabilidade, ele deveria não acontecer em ambientes onde os peixes estão presentes. E, finalmente, a gente encontrou algo que a gente esperava. A gente, de fato, encontrou isso. A gente viu que os peixes parecem que impedem que os primeiros colonizadores levem vantagem sobre outros. Ou, pelo menos, eles apagam qualquer fator determinístico que está gerando essa variabilidade aqui com o aumento de isolamento espacial. Então, voltando para aqueles resultados que eu tinha falado anteriormente, que aqui olhando para a nossa diversidade beta observada, a gente está vendo que ao longo do gradiente de isolamento espacial, quando os peixes estão presentes, os insetos, a variabilidade entre comunidades de insetos ela começa a diminuir. Por que será que isso está acontecendo se diversidade beta, se a diversidade gama não está mudando? A gente encontrou, não é causado por efeitos de prioridade, como a gente já viu, e nem por gama. A gente encontrou resposta para esse padrão quando a gente olhou o tamanho das comunidades. Lembra lá atrás que eu falei no primeiro capítulo que aparentemente a gente tem aquela cascata trófica, que é, à medida que a gente aumenta o isolamento espacial, os insetos predadores eles reduzem em abundância e os consumidores aumentam em abundância? Então, o que a gente acredita o que a gente viu, na verdade, que acontece aqui é que existe um aumento de abundância da nossa segunda amostragem para a nossa terceira amostragem desse experimento, em todos os casos, mas esse aumento ele é muito maior em maior isolamento espacial. Então a gente acredita que é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? À medida que a gente aumenta o isolamento espacial, a gente reduz a abundância dos insetos predadores
Isso gera um aumento de abundância de insetos consumidores. Porque os consumidores são maioria nas comunidades, isso acaba gerando um aumento de tamanho das comunidades. E como a gente já viu, aumento de tamanho reduz a importância desses processos estocásticos de morte e nascimento de espécies, ou no caso aqui de colonização de espécies, na importância, na estrutura final das comunidades, causando uma redução de variabilidade entre comunidades. Então, o que a gente, como conclusão desse terceiro capítulo, o que a gente viu foi que quando os peixes estão ausentes, a gente parece observar um aumento de variabilidade à medida que a gente aumenta o isolamento espacial. E esse aumento parece que está sendo causado por efeitos de prioridade. Já quando esses peixes eles estão presentes, esses efeitos de prioridade desaparecem e aí passa a importar esse aumento de importância de tamanho das comunidades. E nesse caso, esse aumento de tamanho de comunidade reduz as consequências de deriva ecológica, acaba reduzindo as consequências de deriva ecológica, reduzindo diversidade beta à medida que a gente aumenta o gradiente de isolamento espacial. Isso foi o que a gente viu no nosso terceiro capítulo. E agora aqui eu vou só dar um fechamento para toda a tese que eu defendi recentemente. Bom, a conclusão geral, então, dessa tese é que, olhando para esses processos de seleção de nicho, a gente esperava diferenças de importância desses processos à medida que a gente aumentava o gradiente de isolamento espacial. Mas a gente viu que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente viu que quando esse processo de seleção de nicho, por exemplo, é a presença de peixe, a gente não vê um aumento de importância. A gente vê que a importância, ela muda. O efeito do peixe, ele muda. Ele não é que ele aumenta ou diminui, ele muda. Então, o que acontece é que quando esse isolamento ele é menor, os efeitos dos peixes, os efeitos negativos da presença de peixe, eles se concentram nos predadores, nos insetos predadores que têm menor capacidade de dispersão. Quando a gente aumenta o isolamento, esses efeitos eles vão se concentrar principalmente nos predadores com maior capacidade de dispersão, que são as libélulas, e nos consumidores, já que os predadores têm menor abundância, reduzindo a intensidade das cascatas tróficas que a gente observaria que são geradas pelo isolamento espacial. E quando esses fatores de seleção de nicho são agroquímicos utilizados em áreas de pastagem ou em áreas de cana-de-açúcar, a gente viu que, na verdade, não muda, esse efeito de seleção de nicho não muda à medida que a gente aumenta o isolamento espacial. Isso acontece justamente porque os táxons mais afetados, eles não têm grandes diferenças de capacidade de dispersão, então não teria por que eles sofrerem diferentes efeitos desses filtros locais, em diferentes níveis de isolamento espacial. E no caso da deriva ecológica, a gente viu que, normalmente, o que se encontra é que existe um aumento de importância de deriva ecológica à medida que a gente aumenta o isolamento espacial. O que a gente viu foi o contrário, a gente viu essa redução. E essa redução foi causada justamente por um aumento de tamanho das comunidades à medida que a gente aumenta o isolamento espacial. E isso é uma grande novidade. Isso é algo que, pelo menos até então na literatura, a gente não tinha visto. E a gente viu de forma geral que muitos dos nossos resultados eles não eram previstos por modelos clássicos de ecologia de metacomunidades. A gente acredita que isso acontece principalmente por dois fatores. Primeiro, é de que a mediação de processos de seleção de nicho por processos de dispersão, elas vão depender do tipo de processo seletivo, ou seja, se é peixe, se é agroquímico, se é temperatura, se é algum outro processo, e da capacidade de dispersão das espécies que são afetadas por esses filtros, ou seja, os filtros eles não afetam igualmente todas as espécies nas comunidades, e se eles afetam só as espécies que têm maior capacidade de dispersão, a gente não deve ter um efeito tão intenso, um efeito mediador tão intenso, por exemplo, de isolamento espacial sobre o efeito desses filtros. E isso já está começando a ser chamado atenção na literatura mais recentemente, mas um outro fator que é muito novo na literatura é considerar múltiplos metacomunidades com múltiplos níveis tróficos, quando esses diferentes níveis tróficos têm capacidades de dispersão diferentes. Isso gera padrões, isso gera resultados totalmente diferentes do previsto. Isso está sendo só agora, esse artigo aqui, acho que é do final de 2019, só agora está sendo considerado na literatura. Então, por fim, a gente viu que entender ambientes alterados como sistemas biológicos naturais, como ecossistemas como outros quaisquer,
é de fundamental importância se a gente quer de fato compreender as consequências de alterações ambientais para a biodiversidade em toda a complexidade que a biodiversidade tem, né? E aí, agora, esse é o final da minha apresentação. Eu não vou repetir todos os agradecimentos que eu fiz na minha tese, porque senão iria demorar, mas eu, de forma geral, agradeço a todas as agências de fomento e instituições que participaram desse trabalho, o meu orientador, Luiz Schezzari, meu supervisor na Flórida, Matthew Leibel, os membros do meu comitê de acompanhamento, todos os pesquisadores que de alguma forma se envolveram nesse projeto, todo o batalhão de pessoas que me ajudaram em campo, especialmente esses 2 alunos de iniciação científica, Bianca e Luiz Vicente, equipe de apoio da Estação Ecológica de Santa Bárbara, que foi onde a gente fez esses experimentos, minha família e amigos que estiveram sempre no background de todo esse projeto. E é isso. E agora eu estou absolutamente aberto a perguntas e críticas. Críticas principalmente.